Boa noite, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início à nossa live do programa Unidos em Cristo, mesmo que estamos gravando fora do estúdio devido à situação dessa pandemia. E eu gostaria de, nesse momento, iniciar com uma oração e já te convidar a você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 139, versículo de número 16. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus te louvamos, te agradecemos por essa noite e pela oportunidade, ó Pai, de podermos compartilhar a Tua palavra e pedimos a Tua bênção, ó Deus, sobre as nossas vidas. Perdoa-nos pelos nossos pecados e abençoa-nos nesta noite para a glória do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Salmo 139, versículo 16, nos diz o seguinte: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Queridos, nós podemos observar aqui neste versículo que Deus ele tem a solução para todas as situações da nossa vida. No meio da situação que nós estamos vivendo neste mundo, pode ser até difícil para muitos ter fé em momentos que muitos estão com medo. E quando tudo ao nosso redor, as circunstâncias apontam para preocupações ou para incertezas, não é muito fácil você deixar de permitir que isso influencie os pensamentos e o seu estilo de vida diário. Apesar de estarmos muitos de nós dentro das nossas casas, longe da rotina que nós nos acostumamos no dia a dia, mas tudo isso nos faz pensar e nos faz pensar no seguinte, que nós podemos em todo momento permanecermos firmes na fé em Cristo Jesus. E nessa breve meditação que vamos estar aqui em cima deste texto, vamos observar como tem sido a sua confiança, a nossa confiança em Deus. Que é uma coisa muito interessante ao observar esse versículo 16, dentro de um contexto de um capítulo que fala sobre a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus e a sua imutabilidade. Nisso, meus queridos, nós podemos aqui observar que mesmo antes de nós virmos a existir, os olhos do Senhor já nos viam, ainda quando éramos apenas substância informe. E dessa maneira, nós podemos rapidamente pensar a respeito do cuidado e da fidelidade de Deus para com as nossas vidas. Quão forte você se sente em sua fé neste momento? O que isso significa para você? O texto nos diz que os teus olhos, os olhos do Senhor, me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. E nisso nos
nos faz entender, queridos, que a nossa vida e qualquer situação da nossa existência, ela não sai do controle do nosso Deus. Em relação a quando olhamos para a situação aqui dessa pandemia, nós podemos então pensar qual é a nossa reação diante disso, a respeito da nossa fé em Jesus Cristo. Novamente, nós temos que enfocar que vivemos pela fé e não são as circunstâncias que vão determinar a nossa caminhada com Deus. Podemos sim, a cada dia, a cada momento, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Para mim, particularmente como pastor, sinto muita falta de estar em comunhão com os irmãos nos cultos, mas este tempo também nos faz lembrar de que podemos, como o Senhor Jesus disse, que nós devemos adorar a Ele ao Pai em espírito e em verdade, aonde quer que nós estejamos, sejam nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nos nossos estudos e tudo aquilo que nós fizermos. E por isso nós podemos descansar e saber que a nossa vida está no controle dele e que nada, absolutamente nada, fica oculto aos seus olhos. Por isso, nós podemos entender que quando entendemos que Deus ele já havia escrito a nossa história antes mesmo que o mundo existisse, os nossos dias já estavam ali determinados por Ele e que não passaríamos um segundo sequer daquilo que Deus havia estabelecido para nós. E nisso nós podemos pensar da seguinte forma: quais são as consequências de Deus ter escrito todos os nossos dias quando nenhum deles havia? É justamente saber que nada sai do controle dele, saber que ele, segundo a sua palavra, os planos que ele tem para nós são de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança na sua presença. E isso nos mostra, neste versículo também, que o salmista aqui, o rei Davi, ele se alegra porque Deus ele está rigorosamente no controle da nossa vida, da nossa história, sabendo que cada bênção que ele recebia era, por fim, uma dádiva da graça de Deus. E aí você pode se perguntar, então, o que essas palavras significarão para você quando você chegar no final da sua história, quando for a hora de cruzar o rio e finalmente você partir para a eternidade. Ontem um dos meus tios faleceu ontem, mas com Cristo. E como eu escrevi até no meu Facebook aqui abaixo, partiu para a pátria celestial. Os dias que estavam escritos e determinados para ele, até mesmo nos anos, meses e dias, como também Jó nos diz lá no
no capítulo de número 14, nos mostra que nós não passamos daquilo que Deus estabeleceu para nós, mas podemos nos lembrar de que, ao completarmos a nossa carreira, nós possamos não nos esquecer de que Deus, pela sua misericórdia, Ele nos deu a oportunidade para conhecermos ao seu Filho Jesus e podermos servi-lo, adorá-lo e viver para o louvor da sua glória. Por isso que eu te convido a você tirar um tempo para você orar ao Senhor, para que o Espírito Santo Ele escreva essas verdades no seu coração. Consciência que nós devemos ter que, em meio às lutas, às circunstâncias e tudo que vem a acontecer, nada sai do controle do nosso Deus, porque Ele é o nosso socorro, bem presente na hora das tribulações. E de tudo aquilo que ainda virá, nós entendemos pela palavra de Deus que nós estamos aqui no princípio das dores. Ainda tudo isto, eu diria que é um teste para aquilo que ainda vai vir, que será muito pior, mas isso nos faz refletir. Nós estamos prontos, estamos preparados para tudo aquilo que virá, pois o Senhor Ele está voltando. E isso nos chama ao arrependimento, nos chama a mensagem do arrependimento e perdão dos pecados e a necessidade que nós temos de colocarmos nas mãos do Senhor as nossas vidas e vivermos neste mundo como cidadãos dos céus, para que um dia também nós estejamos, por meio da graça, cruzando o rio e finalmente entrando na pátria celestial. Que Deus nos abençoe nessa noite no nome de Jesus e que o Espírito Santo traga ao seu coração a alegria, o conforto e a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas e Ele tem a solução para todas as coisas. Ele é soberano. Que Deus nos abençoe. No nome de Jesus, vamos orar mais uma vez, queridos. Pai, no nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos por este momento, ó Pai, que podemos, ó Deus, falar, ó Deus, a respeito das tuas grandezas, ó Pai, da tua soberania, ó Pai, e pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, cada internauta, ó Pai, cada ouvinte, ó Deus, do programa Unidos em Cristo, e que o Senhor, ó Pai, esteja alcançando vidas, ó Pai, através, ó Deus, desta live, Pai. E te suplicamos que o Senhor esteja nos fortalecendo no Senhor e na força do teu poder, em meio, ó Deus, a toda esta situação, ó Deus, que o nosso mundo vive, ó Pai. No nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Isso é inegável, ó Pai, ainda que vá além, ó Deus, de toda a nossa compreensão, mas sabendo que nada sai do teu controle. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade, abençoe cada vida, ó Deus, cada família representada, e te suplicando as tuas bênçãos, ó Pai,
e agradecendo-te, ó Deus, pelo teu cuidado, é a nossa oração. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e graças a Deus. Então, quero aproveitar, quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui nos acompanhando aqui nesta live rápida, e mandando um abraço aqui ao Madson, um abraço ao Jorge Vidigal, Deus abençoe. Alice Morena, aqui de Jundiaí. O Átila, lá de Belo Horizonte. Pastor Tércio, aqui de Salto. Felipe, Deus abençoe. Neuza, Deus abençoe. Pastor Samuel, meu aluno no seminário, lá na SMI. Deus abençoe, pastor. E que Deus continue abençoando cada um de vocês. Eu sou o pastor Gilberto, sou pastor da Missão Batista Nova Monte Serra, em Itupeva, São Paulo, e também membro da Primeira Igreja Batista em Itupeva. E que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Este programa, o programa Unidos em Cristo, é um programa que é um oferecimento cultural da Primeira Igreja Batista em Itupeva. E aos domingos, nesse período de quarentena, nós temos os nossos cultos às 19h30 na página aqui da nossa igreja, no canal do YouTube, né? Só você procurar lá Cultos PIB Itupeva e se inscreve lá, deixa o seu joinha, ativa o sininho. E a mesma coisa aqui a respeito dessa live, deixa o seu joinha, compartilha essa mensagem, e essa mensagem também vai estar lá também no canal do YouTube, no canal da Primeira Igreja Batista em Itupeva. E que Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome de Jesus. Então, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Um abraço.